Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelim. O tema de hoje é a mulher, a Bíblia e o Papa Francisco. E quem faz essa conexão, essa ligação, é o teólogo e professor Fernando Altmayer Júnior. E antes de começar, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, também acione o sininho, deixe seu like e nos acompanhe pelo Spotify, o Facebook e o Instagram. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor Fernando Altmey Júnior, é um prazer enorme recebê-lo mais uma vez aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer, tamo junto. Vamos nós. Olha, o professor está aqui dessa vez para falar sobre três assuntos, vamos dizer, pequenos: mulheres, Bíblia e o Papa Francisco. Primeiro, eu quero entender por que esse livro tem esse título: Sabedoria Bíblica para Mulheres. Olha, eu confesso que nem sei direito, porque eu fui convidado como homem, e o Marcos também, a contribuir, quem sabe, com o meu lado feminino, para, com a Gisele Canário e a Naya Fernandes, escrever sobre sabedoria bíblica para mulheres. O que significa tomar algum livro da sabedoria, tem uma série de livros, são chamados sapienciais, o livro de Jó, o livro da sabedoria, o livro do Eclesiastes, o livro de Jó, é uma espécie de estilo literário, e fazer uma pequena reflexão para mulheres, que é o sentido de para mulheres hoje, para que elas tenham animação, para que elas tenham apoio, para que elas possam superar crises. Então, é quase um livro terapêutico nesse sentido, mas não autoajuda, mas na linha da reflexão profunda, de você buscar o sentido da vida, inspirado em passagens bíblicas dos livros chamados da sabedoria. Então, na verdade, é quase o contrário o livro, né? Mulheres que leem sabedoria bíblica e, com isso, animam a sua vida, a sua fé, o seu compromisso, ou às vezes até o seu desânimo. Então, é essa a ideia do livro, pequenos trechos bíblicos, uma reflexão, vamos chamar assim, mais sapiencial, teológica. Cada um de nós tem uma formação diferente, os quatro autores, e uma pequena oração final. Algumas, confesso, lembro das meninas e minhas, a gente depois fala, nossa, estávamos inspirados, porque fazer oração é uma tarefa difícil, porque não é assim qualquer coisa que você escreve que é orante, mas tem orações bem bonitas. Eu, por exemplo, escrevi uma que depois fiquei assim, falei, nossa, estava inspirado, falando do momento em que a gente olha um filho ou uma esposa dormindo. Aí você fala, está respirando? Está vivo? Quem ama gosta de fazer esses gestos quando acorda de noite, olhar o companheiro, olhar os filhos, para ver se está bem. E aí, então, eu faço uma oração a esse sopro vital, ver a pessoa amada respirando. E aí ficou bonito lá, eu gostei. É sabedoria bíblica, inspirada no sopro de Deus. Ah, professor, pode fazer essa oração para a gente saber como é? Ah, deixa eu ver se eu acho agora aqui, que você me pegou de surpresa, mas vamos ver se eu encontro aqui. Bom, não é bem essa, mas depois vou buscá-la enquanto você me questiona, eu acho. Essa daqui é uma oração que faz reflexão sobre o livro do Eclesiastes. É na mesma linha. Senhor, sopro divino e pleno de amor, sustenta o nosso corpo frágil. Ajuda que sejamos corajosas quando a tempestade nos açoitar. Sopra em nossas narinas o sopro da fé, da esperança e do amor. Sopra quando ficamos engasgadas
tal qual a mamãe faz com seus filhinhos. Amém. Amém. Professor, a Pode dizer. Bíblia, ela é tida como um livro machista, não é? Porque foi escrito numa outra época. Então, teve muita dificuldade para escolher esses trechos para fazer esses textos? Olha, eu confesso a você que essa sua fala não condiz com a verdade, embora seja o senso comum. As pessoas em geral pensam, Antigo Testamento, Deus patriarcal, mesmo Paulo é um misógino, um homem que ataca as mulheres por causa daquelas leituras. Mulher, calai a boca na Assembleia. De fato, se a gente resgata com um certo olhar mais fino, a Bíblia é profundamente feminina, profundamente resgatada por mulheres. Eu andei brincando aqui, pensando, Sara, a esposa do Abraão, dá à luz com 90 anos. Miriam, aqui, por primeira vez, lança, no livro do Êxodo, capítulo 15, o primeiro texto a ser escrito de toda a Bíblia. A Bíblia, obviamente, você sabe, não começou com o livro do Gênesis, aquele foi escrito quase no fim do texto aramaico e hebraico. Mas esse texto derrubou cavalos e cavaleiros e mostrou sua mão poderosa. É esse canto de Miriam, a irmã de Moisés, é o nascedouro da Bíblia. Então, imagina a Bíblia nascer do canto de uma mulher. Então, às vezes a gente fica vendo os textos e cenas onde aparecem os gigantes lá, como o rei Davi ou Salomão, e pensa que tudo passou por um certo olhar simplesmente masculino. Mas não, teve Raabe, uma prostituta que está dentro da Bíblia como um exemplo de fé, tem Débora, uma juíza, tem Ruth, uma estrangeira, tem Ana, mãe de Samuel, tem Esther, que se tornou rainha por tanta beleza e sedução que tinha. Claro, Maria, mãe de Jesus, imagina o personagem, a força dessa mulher. Priscila, que era uma rabina, uma didascalion, uma mulher professora. Bom, isso é Abigail, Dorcas, Lídia, que era líder da comunidade de Filipos. Então, eu quase diria, Cris, que a gente precisa agora colocar um óculos novo para reler a Bíblia, porque talvez aquilo que as instituições religiosas fizeram com a Bíblia é uma deformação da Bíblia. A Bíblia é um livro feminino, é um livro que fala de partos, que fala de sangue, que fala de amamentação, que fala de cuidados. E se você faz esse fio condutor dentro de comunidades patriarcais, sim, isso está certo. Mas não é simplesmente um texto machista. Não é simplesmente um texto misógino que odeia as mulheres. Não, as mulheres estão lá por baixo, trabalhando, estão atuando. Tem mulheres degolando cabeças de opressores, tem mulheres caminhando com o povo e sendo alimento de esperança. Então, eu brincaria com a tua pergunta dizendo, não, a Bíblia não é machista, não é patriarcal. A leitura que se faz da Bíblia até hoje, em certas igrejas pentecostais, outro dia até um deputado que foi derrubado falou que a mulher tinha que calar a boca, que Deus mandou a mulher ficar quieta. Ele está errado. Como pastor, ele não está lendo corretamente a Bíblia, porque quem calou a boca lá no texto do Evangelho foi Zacarias e José, que não puderam dar o nome dos filhos. Quem deu o nome dos filhos foram as duas mulheres, Isabel e Maria. Então, isso é muito forte, porque dar nome era uma atividade masculina. Você diria, Yosef é o pai de Jesus. Então, Jesus é Yoshua ben Yosef. Só que quem dá esse nome Jesus é Maria que diz, ele vai se chamar Deus salva, não é José. E quem vai chamar João de João? Não é o pai, que é o sacerdote lá na montanha, é a mãe Isabel, a prima de Maria, que vai dar o nome. Ó, quem dá nome tem autoridade. Então, olha que interessante. Acho que a gente vai precisar fazer uma nova leitura bíblica. Nós, homens, claro,
é mais difícil para o homem ter uma visão feminina, mas é possível. E as mulheres, para não ter uma visão masculina, para elas verem o quanto as mulheres bíblicas foram rebeldes, foram inovadoras, foram guerreiras, foram lutadoras e foram uterinas, porque todos nós nascemos do útero de uma mulher. A Bíblia também não ia poder fazer. Embora minha filha, com 3 anos, um dia veio a Ana Clara e falou: pai, como é essa história de que a mulher nasceu de uma costela de homem? Nunca vi isso. O que eu vi, disse que ela já tinha descoberto que as crianças nasciam dentro do útero de uma mulher, porque quando veio ela, a gente explicou como que é, porque senão fica aquela poesia e um pouco uma alienação da cegonha. Eu falei, não, não, você é de dentro da barriga da tua mãe. Ela, e o Gabriel? Ah, o Gabriel também foi dentro da barriga da tua mãe. Então, homens e mulheres nascem dentro de barrigas femininas. Que história é essa da Bíblia dizer que a mulher nasceu de uma costela masculina? Aí lá fui eu ter que explicar que o texto não quer mostrar que a mulher é submissa. Ele teria feito nascer do pé do homem. Nem que ela é senhora, opressora do masculino, isso nunca houve na história, mas por assim dizer, que ela é companheira. É por isso que faz nascer da costela, para dizer que os dois têm a mesma constituição de igualdade. Bom, ela não ficou muito contente, não. Essa é uma das histórias que minha filha me pôs em crise. Outra é saber que Jonas saiu de dentro de uma baleia não é peixe. Bom, as crianças e as mulheres são bem espertinhas. Quando elas querem, elas põem toda a igreja e a teologia em crise. Então, eu acho que a gente precisa pôr em crise o senso comum que nos ensinaram que a Bíblia é defensora de machismos. A Bíblia não é defensora de machismos, ainda que haja personagens bíblicos que foram machistas. Mas há sempre rebeliões femininas para mostrar que as mulheres não estavam num segundo plano, não. Elas estavam na vanguarda, às vezes, de lutas gigantescas. A história de Sansão e Dalila é muito importante. A gente sempre ficou mais do lado do Sansão, o cabeludo, que tinha força, mas essa Dalila era espertinha. Então a gente vai ter que rever essas histórias para tirar novas lições. É um pouco o que eu penso. Nada como a gente conversar com quem sabe, com quem estuda, não é, professor? Que bom, né? A gente Não, porque aprende também. É, porque quando a gente começa a conversar e falar sobre a Bíblia, o que é mais divulgado mesmo são essas coisas machistas, né? E isso vai ficando no que se chama aí do consciente coletivo, né? É Então, a fato. gente tem praticamente uma ideia formada sobre a Bíblia, né? Então, por isso que é feito dessa forma. Agora, muitas mulheres se destacaram na Bíblia, mas a quem o senhor atribui um grande destaque que foi assim muito marcante, por exemplo, no Antigo Testamento? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acabei de falar dela, da figura que foi central no processo da libertação das mulheres, que foi Miriam, a irmã de Moisés. Dizem até que Moisés era gago, e ela não, ela era toda falante, toda articulada. Então, essa mulher, com esse hino de libertação, essa coragem, a profetisa Miriam. Miriam é também uma corrutela do nome Maria. Pode falar Maria, Miriam. Então, já vi essa Maria lá atrás, no ano 1250, articulando, e talvez conectadas às famosas parteiras do Egito, que eram mulheres que não cumpriam a ordem imperial de matar as crianças judias, as crianças hebraicas, os ivrim, para dizer o quê? Nós continuamos defendendo a vida, nós queremos a liberdade dos povos, nós queremos que o nosso povo seja livre. Então, eu acho que essa mulher é marcante. Claro, há outras mulheres bíblicas lá do Antigo Testamento
que tem também essa força. A esposa de Abraão, Sara, é também. Mas Agar, a escrava, que também tem um filho, ela também é uma rebelde. Todo um debate aí entre judeus e islâmicos. Quem é esse filho? Se é o Isaac, se é o Ismael? E aí tem essas correntes para pensar estes primos que nascem de duas mulheres, mas que mostram um pouco essa força da mulher, mesmo nesse caso subalterno da Agar, que também quer a vida do seu filho, quer a liberdade do seu povo. Então, temos a Débora, que é a juíza de Israel, nós temos esta Raab, imagina, uma prostituta vai se tornar uma ascendente, uma originária para gerar Maria. Portanto, ela é uma bisavó, lá, uma tataravó de Maria, mãe de Jesus. Sempre a ideia de mulher prostituta é sempre de renegar, de pisotear, de fazer juízo moral, mas ela tem um papel fundamental na história e na genealogia do próprio Jesus. Então é muito interessante, você vai lendo lá na genealogia de Mateus, na genealogia de Lucas, e de repente aparece uma mulher prostituta como uma matriarca, como uma força. Então, eu não sei se eu colocaria uma em especial esse conjunto de mulheres. Uma vez uma Ivone, uma salesiana, me deu uma lista, eu tenho aqui, nem dá para ler para você, Cris, tem umas 30 páginas aqui de mulheres bíblicas. É um negócio impressionante. Quando eu recebi isso, eu também estudei Bíblia, a gente fez teologia, mas eu nunca tinha pensado que era tanta mulherada na Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A lista é infinita aqui, de a mulher de Efraim, Sara, Suá, Zimbara, Maaca, as filhas de Eleazar, as mulheres que se manifestam em Neemias, Noadias, a Débora, mãe de Ananiel, Ana, as servas de Judite, as servas de Esther, Zares, a mulher de Amã, as filhas de Moabe, as filhas de Sião, as filhas de Babel. Bom, 10 páginas citando versículos onde aparecem mulheres como protagonistas. Então, veja, isso do Antigo Testamento. Depois tem uma lista um pouquinho menor, porque, claro, são 27 livros, é menos do que o Antigo Testamento, das mulheres que aparecem no Novo Testamento. Então, nesses 73 livros, tem uma comunidade gigante feminina, um grupo de protagonistas, de mulheres de vanguarda em cada passagem bíblica. Uma, quem sabe só para dar uma talvez não tão conhecida, que me impressiona muito forte, é a mãe dos Macabeus. É a mulher que vai vendo cada um dos seus filhos sendo assassinado pelos gregos, porque eles queriam que eles se submetessem, eles dizem, não, nós vamos manter nossa fé, e ela tem que animar desde o mais velho, que é mais fácil, porque ele é mais convicto, ele sabe o que quer, até o mais pequenininho, a morrer pela fé. Imagina que tarefa dramática Difícil. da mãe, é difícil. E por quê? Porque ela é uma macabeia. Macabeia em hebraico vem da palavra martelo, da martelada, para dizer resistir, continuar batendo, não como cabeça dura, mas como fidelidade, como coragem, como teimosia. Então, essa mulher, que é, na verdade, uma mulher emblemática, não é uma mulher histórica, é um exemplo de mãe, que com os seus filhos resiste ao imperialismo grego, que foi brutal, porque não foi militar. O Império Grego queria matar a fé do povo, entrar pela cabeça das pessoas, não entrar pela força de pisar no povo. Essa é a pior opressão, né? Que é perder a sua identidade cultural. Então, esta mulher, a mãe dos Macabeus, está lá no livro dos Macabeus, não tem na Bíblia dos protestantes, porque eles não assumiram esse livro, é um livro forte. É um livro assim, manter tua fé, mesmo não
vender os teus princípios, não abandonar tua ética, não entrar na onda, né? Agora é a onda da fake news, não entrar na onda do fake news, você não ser mentiroso. Essa mulher me impressiona muito, essa figura de mulher, né? Esse exemplo de mulher. Agora, a mais famosa do Novo Testamento, claro, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, né? Que também foi feita muita fake news contra Maria Madalena. Pois é, a Madalena, para dizer uma expressão de um colega estudioso de Madalena, professor Pedro Vasconcelos, são muitas Madalenas. Aí pegaram a Madalena e fizeram uma amálgama, uma espécie de junção híbrida de mulheres que estão no Novo Testamento. Aí uns dizem que é prostituta, outros dizem não, que é a super fiel, um que é a guerreira de Magdala, daí porque ela tem o nome e o apelido de Madalena. De qualquer forma, mesmo que isto seja uma espécie de bricolagem, assim, vai juntando tudo para formar um personagem, e isso não é correto, ela é a primeira que recebe a experiência, que vive a experiência do Cristo vivo ressuscitado. Portanto, ela é, para dizer uma palavra grega, protótipos. Ela é um protótipo. Ela é a primeira mulher a saber que Cristo não está morto, a dizer isto, que é o centro da fé cristã, ele vive. Antes de Pedro, antes de João, antes dos principais membros da comunidade de Jesus, que eram chamados apóstolos, ela é a primeira apóstola. Então, isso só agora, recentemente, alguns papas, João 23 e o atual Francisco, tiveram coragem de afirmar e dizer, não, a gente precisa colocar essa Madalena no lugar de destaque, porque ela é a apóstola dos apóstolos. Ela é a primeira entre as que sabem e viveram essa experiência, em grego se chama querigma, de anunciar algo que é novo. Não é que ela inventou que Jesus está vivo. Ela descobriu e ele a visitou e disse, opa, Miriam, ele fala assim com ela, né, porque é o hebraico. Miriam, Maria, sou eu. Ela pensa que é um jardineiro, mas não é um jardineiro. Era Jesus. E tem um grande teólogo da América Central que diz que ela, nesse lusco-fusco do Cristo vivo depois da morte, ela descobre que ele, pelo som da voz, ela fala, opa, esse eu conheço, esse eu amei, esse eu quis bem. Tem toda uma série de filmes que mostram ela como uma mulher amada por Jesus. E alguns tentaram dizer a última tentação de Cristo, que absurdo, foi até proibido no Brasil. Eu acho lindo. Jesus tinha amor às mulheres. As mulheres tinham amor a Jesus. Isso não é feio, não é pornográfico, é erótico, é belíssimo. Então, ela é a mulher que amou profundamente Jesus e se sentiu hiper, mega feliz quando soube que aquele homem que foi duramente crucificado estava vivo. E lá foi ela sair correndo, avisar para todo mundo, ele vive, não está morto, a nossa fé não acabou. Então, Madalena, de fato, é hoje, para os grandes teólogos que estudam o Novo Testamento, as epístolas de João, uma chave fundamental se a gente quer ser fiel ao Evangelho de Jesus. Não dá mais para deixar o Evangelho na mão só de Pedro, ou na mão só de Lucas, ou na mão de Paulo. Paulo, atenção, Paulo não é tão machista quanto pintaram. Foi a epístola de Tito, que não é mais de Paulo, foram discípulos de Paulo, que colocaram aquelas frases lá da mulher por véu, cala a boca, ficar num segundo plano. Paulo tinha uma companheira de viagem chamada Tecla, que foi com ele até a Espanha. Paulo fala que não tem mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, todo mundo é companheiro de Jesus na viagem. Então, depois fizeram um Paulo assim, mais fechadão, mais autoritário. Ele era um fariseu, era um rabi, mas ele entendeu da mensagem de Jesus que não havia mais lugar nem para distinções hebraicas
nem, obviamente, para segregações gregas, que também eles não eram muito gentis com as mulheres, mas que deveria haver uma nova igreja, uma nova comunidade de iguais, não iguais, que o homem é igual à mulher, no sentido de pessoas que buscam uma mesma fé. Então, Madalena influencia na leitura de Paulo, influencia na leitura da igreja. Nós vamos voltar a Madalena né? como um Até porque personagem-chave. Madalena era uma mulher que sabia ler, escrever, ela falava vários idiomas, então ela também tinha uma cultura ali que muitos apóstolos não tinham, como era o caso de Pedro, por exemplo, não é? Pedro é um pescador, ele mal fala aramaico, fala com sotaque, tanto quando ele fala com os soldados romanos, eles logo sabem que ele é companheiro de Jesus. Vão dizer, esse daí é um galileu, mais um do time, porque ele não tem a fluência nem do hebraico, que é uma língua religiosa, ele tem lá o dialeto aramaico antigo. Mas ele tem algo que também é valioso para Jesus, é essa coragem de enfrentar como pescador as piores adversidades. Por isso ele é um homem paradoxal. Ao mesmo tempo, Pedro ama profundamente Jesus, ele é mais velho que Jesus, mas ao mesmo tempo ele trai Jesus e não responde à pergunta que Jesus faz. Jesus faz a pergunta em grego, é lindo: você me ama? Aí Pedro, de maneira sem vergonha, diz: eu gosto de você. Aí Jesus diz de novo: você me ama? Eu gosto de você. Na terceira, Jesus fala: esse cara é um cabeça dura, não adianta. Você gosta de mim? Aí ele percebe a armadilha de Jesus e diz: sim, eu te amo. É bonito isso, porque como às vezes a tradução eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você ama, não, Jesus faz um jogo de palavras no hebraico, claro. A tradução grega às vezes perde um pouco, e nós ainda mais em português. Entre gostar e amar. Tem essa diferença em português também. Gostar é gostar de coisas, é passar por cima, mas Jesus faz a pergunta mordente. Pedro não tem coragem de responder. Madalena tem. Madalena tem a coragem de dizer: sim, eu te amo, Jesus. Você é o A amor da minha vida. Madalena, ela sempre me mostra assim que ela tem segurança naquilo que ela pensa e sente. Ela, Uhum, ela uhum. não duvida, né? Não, né? Agora, professor, também há muitas mulheres, elas patrocinaram, elas financiaram esse propósito de Jesus durante esses 3 anos, não foi? Foi. Eu não sei se 3 anos, hoje tem um belo debate histórico que acha que Jesus não aguentou nem um ano e meio, porque a proposta dele era tão forte e revolucionária que Pilatos e o Sinédrio não aguentaram Jesus um ano e meio. Então, às vezes, alguns textos fazem, percorrendo o Evangelho, assim como se fosse uma espécie de velocímetro, para tentar ver quanto andou, aí fazem esses 3 anos. De toda forma, um ano e meio ou três, Jesus precisou de apoios. Ele teve um forte apoio de um grupo que ele amava muito. Olha que interessante, duas mulheres e um rapaz, irmãos, da comunidade chamada de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Ali tem uma espécie de base importante. Gente pobre, gente simples. Betânia era uma cidade perto de Jerusalém, mas secundária. Ele tem suporte e apoio de algumas mulheres que fazem parte do grupo, e elas são, vamos dizer assim, de classe média. É que não dá para fazer isso naquele tempo, não existe essa categoria. Mas com alguns recursos. Isso depois também vai espelhar na comunidade de Paulo. Paulo também tem o suporte de algumas mulheres ricas que vão ajudar. Se convertendo, ou da comunidade judaica na Antioquia, nas regiões por onde ele andou, de Filipos, por exemplo, tem essa que nós citamos antes, que é a mulher a Lídia, que é a líder da comunidade, que fazia venda de tecidos de púrpura, etc. Então parece que ela tinha alguns recursos
E ela entra na de Paulo, ela aceita Jesus ressuscitado, ela já era da comunidade judaica convertida, ela entra. Então, há sim uma sintonia das mulheres no seguimento de Jesus, na participação, no Pentecostes. Algumas são citadas, Maria, a mãe de Cleófas, aparece, não de forma protagonística, por isso até um debate. Será que Jesus nunca teria escolhido nenhuma mulher para ser parte do seu grupo? Essa pergunta é difícil de responder, porque a comunidade hebraica era sempre, mesmo na sinagoga, masculina. Mulheres ficavam num lugar à parte. Isso também tem até hoje no mundo islâmico. Reza na mesquita, mas em lugares diferenciados. Mas não parece que Jesus fizesse distinções tão sérias. Ele não tinha aliança de classe muito grande com mulheres ricas. Não tinha. O grupo de Jesus era um grupo pobre. Jesus era, a gente chama em grego de um faz-tudo, um tecnói. O pessoal resolveu chamar ele de carpinteiro, mas é mais que isso. É um trabalhador que faz a residência toda, tanto a parte da madeira como a parte da escultura, porque são casas mais simples. Talvez Jesus tivesse até ajudado o pai dele a fazer a cidade de Séforis, ou algumas residências. Então, aí as mulheres acompanhavam Jesus como um pregador imponente, porque Jesus mexia com a alma das pessoas, com a vida das pessoas. Ele era um bom pregador, com causos, para usar uma linguagem mineira, muito fortes. Então, as mulheres também se impressionavam com a fala de Jesus, com o toque de Jesus. Lembra aquela uma que vem a Ciro Fenícia? Ela fica por trás de Jesus gritando, ele diz, não vou dar comida para cachorrinho, você nem é judia. Ela diz, mas cachorrinho pega migalhas, não importa, você vai me... como dizendo, eu vou arrancar de você o que eu preciso. E Jesus vê a força dessa mulher, que não é do povo de Israel, e diz, pois bem, faça-se o que você precisa. Né? A cura da sua filha. Você tem tanta fé que eu não vi aqui na minha terra. Então, as mulheres mexeram muito com Jesus. Jesus mudou de atitudes por conta das mulheres, porque ele também foi educado para ser um judeu. E a oração judaica não valorizava demasiadamente as mulheres, exceto estas que vinham da tradição. Veja, Maria vai rezar desde jovem para Jesus, criança, deve ter tido Jesus com 15 anos de idade, ela fica rezando aqueles hinos da Ana, aqueles hinos das grandes profetisas. A minha alma engrandece o Senhor, que chama hoje Magnífica, está lá no livro de Lucas. É uma coletânea de frases de mulheres da Bíblia. Olha que interessante, Maria quase É virou lindo uma esse Bíblia. canto, né? É maravilhoso. Esse canto é muito forte, muito forte. Professor, eu queria entender o seguinte: as pessoas, claro, evoluem, estudam, sempre aparecem novos textos, as pessoas conversam, trocam as informações. Pelo que eu estou entendendo, há um ressignificado da Bíblia, ou esses textos estão sendo relidos de uma outra forma, de uma outra ótica. Olha, vou brincar com você com um grande filme chamado Carteiro e o Poeta. Uhum. Não sei se você viu, deve ver. Sim. Eu sou péssimo em filmes, eu não vejo nada, mas esse eu vi. É sobre a história do maior poeta chileno. Aí, um carteiro, por alguma razão, nem lembro mais do filme, rouba uma poesia do poeta. E ela é tão linda que ele usa a poesia para encantar e seduzir a mulher amada. E ele seduz. E aí ele conta para o poeta, o grande poeta chileno, morto pela ditadura militar, usei teu poema para eu poder ficar com a mulher que eu amei. Aí o poeta fica bravíssimo, Pablo Neruda, então sentado na beira da praia, diz, como você fez isso? Que desonestidade, você pegou o meu poema? Ele falou, mas depois que eu li o seu poema, ele não é mais seu, ele é meu. Então, depois que você lê um texto,
esse texto não é mais morto, não é mais letra, não é mais livro. Ele faz parte da tua inteligência, do teu coração, do teu olho, do teu olhar e da tua interpretação. Claro, a Bíblia tem algo que é o fio condutor, o amor de Deus, a salvação humana, a presença da misericórdia. Isso você não pode inventar. Isso está lá nas entrelinhas, isso está no rizoma, na raiz da Bíblia. Mas como você, Cris Angelini, vai ler isso, como eu, Fernando Altmaier, vou ler isso em 2023, pode ser que não seja como minha filha, que tem 20 anos, lê, ou como alguém na China lê, porque tem a ver o texto no contexto com o pretexto. Isso é bem jornalístico, né? Você tem que criar um gancho, tem que criar um liame, tem que criar sei lá, um impacto. Por isso, cada pessoa que lê a Bíblia, de alguma forma, interpreta com o seu óculos. Claro, pode haver abusos nisso, que aí eu vou ler a meu olhar, a minha interpretação, e aí vira uma espécie de desequilíbrio e o livro se torna manipulado. A Bíblia tem uma mensagem e ela não está ao sabor do vento. De outro lado, para que ela seja entendida e compreendida, neste caso estamos falando da leitura das mulheres, as mulheres de cada época precisam reler no seu contexto o que esse texto, que tem 2.000 anos, 3.000 anos de vida, tem ainda a dizer. Se palavras novas não forem criadas, ele vira museu, ele vira um livro de biblioteca e, portanto, deixa de ser Bíblia, porque ele não é um livro de biblioteca, mesmo nenhum livro de biblioteca, se quiser viver, tem que ficar preso lá ao seu século, ele tem que ultrapassar. Por isso a gente chama de literatura universal, porque o Dostoiévski fala para a pessoa de hoje, porque lá o livro do Santo Agostinho, As Confissões, é o primeiro livro de psicanálise para qualquer pessoa do século XXI, e 22, e talvez 25, porque são livros que ultrapassam, furam a história. Então, sim, há interpretações, sempre haverá interpretações. É bom que a gente tenha ajuda de estudiosos, chama exegetas, olha que nome tremendo, intérpretes da Bíblia para que a gente não faça traições, embora, como diz o italiano, tradutore traitore. Todo tradutor é um traidor. Mas a gente tem que buscar fidelidade, pelo menos as intuições primeiras, mas tem que buscar o ouvinte. Se o ouvinte atual não entendeu o que está escrito, então não serve para nada. Se torna uma espécie de conversa para boi dormir. A Bíblia não é para isso. Ela quer conversar com as pessoas de cada época. Por isso é que, consequentemente, sempre há novas interpretações. Esta, da leitura feminista da Bíblia, é muito recente. É muito recente. Veio com a emancipação feminina, depois dos anos 40, depois da Simone de Beauvoir. Ninguém olhava a Bíblia com olhar feminino. Hoje já se lê a Bíblia com olhar psicanalítico, com olhar sociológico, com olhar político. Alguém vai dizer, mas a Bíblia não é um livro de psicanálise. Não, não é. É um livro religioso. É um livro de sentido. Mas ajuda você a ter um olhar freudiano da Bíblia. Porque tem cenas e encontros na Bíblia que têm questões psicanalíticas, questões de conflitos humanos, sexuais, afetivos. Então, esse olhar hoje ajuda a Bíblia, ajuda a interpretar. Um olhar feminino faz a Bíblia ficar mais completa. Então, um pouco isso. O poema, depois de lido, não é mais do poeta. Agora, professor, muitas vezes a pessoa, eu escuto dizer assim, a Bíblia está sendo atualizada. Eu entendo que não é atualizada, ela está tendo novas interpretações. É isso, né? Mais ou menos, mais ou menos. Atualizada enquanto acréscimo, isso tem até uma interdição dogmática. Ninguém, está lá no fim da Bíblia, ninguém coloque nem mais um iota, nem mais uma vírgula, porque é palavra de Deus. Isso também os islâmicos falam, ninguém nunca mude o Corão sagrado, porque é palavra que veio pelo anjo Jibril.
direto para Muhammad. Então, isso não, porque ninguém está aumentando mais um livro, nem tirando um livro. É aquele conjunto daquela biblioteca, chama Bíblia porque é uma biblioteca. Mas, como trazer uma língua que, por sinal, é falada por pouquíssimas pessoas, nem sei bem hoje, mas o aramaico, acho que só tem 500 pessoas que falam aramaico no planeta. Então, essa língua era a língua mãe da Bíblia. Mas hoje só 500 pessoas sabem fluentemente aramaico. E algumas pessoas das comunidades sirianas. Então, precisa tradutor, precisa passar. Grego mesmo da Bíblia não é o grego moderno, é chamado koiné. É um grego daquele tempo, daquela maneira de dizer, inclusive cheio de hebraísmos, porque Paulo era fluente em grego, mas a língua mãe dele era o hebraico. E ele sabia muito bem latim, porque ele é um cidadão romano. Então, às vezes, ele faz, igual minha mãe, que é espanhola, umas misturebas. Então, ele deixa lá um Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, porque não abandonasse. Ele está escrevendo em grego, mas por que ele deixa uma frase em aramaico? Para mostrar que tem aquela raiz. Então, hoje, as traduções, por exemplo, a nossa língua portuguesa, elas vão tentando se adaptar também, porque a língua é viva. O português que eu falava quando eu tinha 15 anos não é o português que eu falo agora com 66 anos, que é a minha idade. Esses 50 anos mudaram a língua portuguesa. Expressões, brincadeiras, conexões, ganhamos um monte de coisas da língua inglesa, jamais perdemos coisas do idioma indígena que está aqui, Tupi-Guarani, que está em cada fala para a gente. Então, isso tem que ser traduzido, porque senão a pessoa vai ler um texto, sei lá, em português castiço, clássico do século XII, XIII, XIV, e jamais vai entender, porque nós não usamos mais este a escutar, a falar. Esse é o português de Portugal. O Brasil tem outra maneira dinâmica. Então, uma mesma Bíblia em português não é entendida em Portugal como é no Brasil. Ou não é entendida no Rio Grande do Sul, que usa a segunda pessoa do singular e do plural, tu e vós, e nós aqui, que somos, eu sou paulista, paulistano, não usa tanto isso, a gente usa a terceira pessoa, você. Então, veja, uma Bíblia traduzida em segunda pessoa, que é só uma questão de modalidade. Às vezes o maranhense vai entender muito bem, porque eles usam e conjugam muito bem a segunda pessoa, tu estás, etc. Um carioca não faz bem isso, não, e um paulista tampouco. Então, é isto, a Bíblia está lá, está dado, os textos estão consolidados. No caso católico se chama Vulgata, a Bíblia matriz, assim, lá do São Jerônimo. Então, você vai fazendo traduções a partir desta primeira Bíblia, vamos dizer assim, em língua comum do latim. Mas depois, cada idioma vai ganhando nuances, né? Uma coisa é uma Bíblia escrita, nem sei se existe, deve existir, pelo menos no Novo Testamento, em Yanomami. E outra coisa é uma Bíblia escrita em espanhol. Mas o espanhol porteño não é o espanhol da Espanha. Então, é isso que muda. Eu acho que é bom mudar, porque a nova geração precisa de uma nova Bíblia. Uma nova Bíblia no sentido de que ela joga fora a Bíblia original, mas ela é traduzida de uma maneira compreensível para dizer, Deus está falando com você agora. Né? A nova geração, por exemplo, agora precisa de uma nova Bíblia, porque ela tem outro vocabulário, outros interesses. Agora, e o Papa Francisco, a mulher e a Bíblia? O Papa Francisco é um líder, né? Eu amo o Papa Francisco, ele é maravilhoso. E ele tem tentado fazer com que a mulher participe mais da estrutura da igreja. Mas ela é uma estrutura, essa sim é uma estrutura machista, né? Difícil de ser ali contida,
E o Papa, como que o senhor vê? O senhor vê que o Papa tem essa vontade e definitivamente ele pode assinar e mudar a estrutura, colocando a mulher com cargos mesmo dentro da estrutura da Igreja Católica Romana? Eu acho que esta é a grande tarefa que não é dele. Já o Papa João XXIII dizia: se a Igreja não se tornar efetivamente um lugar do sujeito feminino, ela vai perder a história humana. Ela vai perder praticamente não só metade da humanidade, mas a sua própria identidade. Então, o Francisco está ciente disso. Ele é um grande estudioso de Dostoiévski, portanto, das grandes obras de literatura. Ele sabe o papel, a função e, mais do que isso, o lugar da mulher no mundo. Não digo na igreja, no mundo. Na igreja também, porque se as mulheres um dia fossem embora das igrejas, ficariam praticamente nulas as comunidades, porque tem muito pouco homem nas comunidades eclesiais da Igreja Católica. A força é o mulherio feminino, o mulherio que está lá. E hoje também cresce o desafio dos homossexuais, das pessoas transgêneros, que estão também querendo ter o seu lugar na igreja. Então, Francisco está atento. O problema é que a igreja sempre reconheceu a santidade da mulher. Houve séculos, inclusive, nem lembro agora que século era, 12, 13, em que tinha, sei lá, 8 mulheres santas para cada dois homens santos, canonizados. Então, a santidade se tornou fortemente feminina. Hoje em dia, não sei, o índice está mais ou menos empatado. Normalmente, o Papa nomeia, canoniza uma mulher e um homem, às vezes até um casal, jovens, mulheres, meninos, etc. Mas houve séculos onde predominou a santidade feminina. Então, a igreja não tem medo nem problemas de canonizar uma freira, de colocar lá uma madre superior como exemplo, e, e realmente centralizar, porque a santidade e a canonização é um ponto alto da igreja. Mas ela tem um temor e uma rejeição absoluta a que haja mulheres presbíteras, mulheres sacerdotisas, como há no candomblé, na Umbanda, como há na igreja anglicana, como há nas luteranas. E ela diz que isso é da tradição. Ora, hoje muitos dizem que sim, mas a tradição antiga diz que tinha uma diaconisa na comunidade de Paulo. Então, já que está com tanto medo de colocar uma mulher presbítera, uma mulher sacerdote, então, pelo menos, que haja, como houve no passado, mulheres diaconisas. A diaconia é um serviço interno da igreja, é o episcopado, o presbiterato e a diaconia. Muitas igrejas têm diáconas ou diaconisas, é difícil a tradução. Eu mesmo conheço uma, faz um trabalho belíssimo em Santo André, da igreja luterana, uma diaconisa. Mas a Igreja Católica fica com medo, porque aí se abrir para a diaconia, vai ter que abrir para o presbiterato, e aí como é que fica? É a mesma questão, por exemplo, de padres casados. Existe na Igreja Católica muitos padres casados, só que são do rito oriental, mas é a mesma Igreja Católica. Aqui no mundo ocidental, os latinos, nenhum padre pode casar. Mas já existe um precedente. É só uma questão de disciplina. Então, pode mudar. O Francisco parece simpático à mudança de ter diaconisas, talvez não ordenadas, porque tem toda uma questão do sacramento, mas como ministras, como mulheres, por exemplo, para fazer um serviço que é central, que é a visita aos doentes. Quem faz isso no Brasil são as mulheres que vão no hospital levar comunhão, fazer presença, uma As palavra de carinho. ministras, né, os senhores, né? As ministras, ministras dos enfermos, etc., são toneladas de mulheres, da pastoral da saúde, especialmente. E elas vão com força, vigor e fé. Eu conheci a dona Lourdes, que agora faleceu, lá do Tietê. Ela é realmente uma mulher de vigor, cearense, arretada, entrava em tudo que o hospital, não tinha problema.
E era uma mulher de consolo, ela tinha 15 filhos, ela sabia o que é dor, perdeu dois, três assassinatos. Então, para ela, ir levar uma palavra de conforto era a alma dela. Então, eu acho que a igreja perde muito em não fazer esse reconhecimento. Perde para a história, perde para a memória, perde politicamente, perde eclesialmente e até sacramentalmente, porque fica sempre essa coisa machista. Aí você vai dizer, não, não é? É claro que é. Discriminatória. Não, não é. Claro que é, porque senão dá um lugar a ela. Então, mas Francisco tem muita oposição dos bispos. Os bispos é que ficam pressionando, não pode. Teve agora um norte-americano mesmo falou que o Francisco é um herege, um bispo católico. Quer dizer, então não dá. Aí o próprio time dos bispos, que o bispo Francisco não é acima dos bispos, ele é um bispo, bispo de Roma. Ele sente que se ele vai sozinho, aí ele vai romper. E ele não quer romper, porque ele é um homem muito fiel a esta ideia. Ele também não é um hiper, mega progressista na questão feminina, porque na Argentina, você sabe, a coisa também é bem conservadora. Mas ele tem sensibilidades, por exemplo, porque ele foi educado para a fé católica pela avó dele. Ele sempre fala isso. A minha avó me marcou. É quase uma coisa de complexo de Édipo, é bem interessante. Mas me marcou positivamente. Ele se emancipou, ele fez terapia. Parece que a terapeuta que ele foi, na hora que ele teve uma profunda crise humana, era uma mulher. Então, ele está bem resolvido com as mulheres. Ele teve uma noiva, entendeu? Então, ele pode dar esse salto, mas agora precisa ver se o conjunto da igreja também está disposto. Claro, o Papa pode puxar, ele tem esse papel profético de vanguarda, mas se ele puxa mais, estoura o elástico. Ele Então, precisa fazer de uma forma que não rompa, né? O que eu vejo é que o Papa Francisco, ele vai plantando sementes e vai fazendo coisas que lá na frente, não sei daqui quanto tempo, elas vão ficar difíceis de serem modificadas. O senhor vê dessa forma? sim, ele colocou agora impostos chaves, que seria o segundo escalão, primeiro escalão são os cardeais, etc. Mas no segundo já tem quatro chefes de mulheres dos dicastérios romanos. Então não é mais a secretária do quinto escalão ou a irmã que ajuda em algum detalhe lá da tarefa missionária. São mulheres que decidem. Ele definiu agora que no sínodo que haverá em outubro deste ano e do ano que vem, as mulheres terão um terço de votos. Mas ele não quer fazer disso um parlamento. O Papa teme muito essa ideia de comparar a igreja como se fosse o Congresso Nacional. E aí tem os partidos, etc. Ele tenta dizer, não, é caminho de sínodo, todos juntos. Mas se nós trouxermos o sínodo da Amazônia os indígenas para falar, imagina fazer o sínodo da Amazônia que não tivesse os povos da Amazônia. Então, também não dá mais para fazer encontros internacionais da Igreja Católica sem a mulher ter palavra. Aí todo mundo diz, a palavra tá bom, mas não deixa ela votar, não. Aí diz, não, mas quem tem palavra tem que ter voto. Porque se a palavra não tem voto, é meia palavra, não vale nada, é simplesmente um poder de expressão. Isso a mulher não precisa do Papa para falar, ela pode falar com autonomia. Então ele diz, não vai haver voto. Esse gesto foi forte, esse gesto no sínodo, porque chamava-se Sínodo dos Bispos. E o Francisco quer dizer agora que o sínodo é da igreja, não só dos bispos. Essa mutação é uma mutação estrutural, porque ele quer mostrar que a igreja precisa encontrar um caminho para todo mundo participar. Aí você vai dizer, ah, participar os 123 cardeais hoje não é difícil, mas já são. Participar os 5.000 bispos, nós já vai precisar de um estádio lá em Roma para reunir todos os bispos do mundo. Participar 1 bilhão e 300 milhões de católicos,
obviamente exige muita dinâmica de base, de nações, de conferências, mas ele está fazendo isso. Ele diz, gente, precisamos ouvir todos. Então, mas é possível ouvir 1 bilhão de católicos, é simplesmente criar mecanismos participativos que sejam desde as comunidades, das capelas, até as nações. E ele criou isso. Então, essa é a dinâmica, envolver mais gente, não ser tão diretivo, não ser tão top-down, de cima para baixo, ser de baixo para cima, somar vozes que parecem dissonantes, mas que podem, ele chama isso de poliedro, podem se articular se a gente tiver visões mais conjuntas, mais amplas. Esse Papa não gosta da ideia da dialética. Ele acha que tese, antítese e síntese é muito redutiva. Você só opõe duas coisas e tenta dar um salto para frente. Mas e se o mundo não for só preto e branco? E tiver rosa, e tiver marrom, e tiver amarelo? Aí não é sempre vai dar cinza. Então, essa ideia é muito simpática dele. São ideias Porque o mais. mundo tem a diversidade, né? Você tem que Isso aí. colocar todos no mesmo círculo, né? Só que há pessoas na igreja que não suportam a ideia de diversidade, porque defendem um certo fundamentalismo da uniformidade, que o bom é o igual. E um grande cardeal no Vaticano II, que chamava-se Ottaviani, o lema dele era Semper Idem, tudo sempre igual. Ele não suportava que o Dom Helder falasse sobre situações da América Latina, ou que contestasse o comunismo e o capitalismo. Ele dizia, isso é um absurdo. E aí os bispos diziam, o seu tempo já passou, o mundo mudou. Então, acho que Francisco está nos convidando a ver o mundo como ele é hoje, multifacetado, multicultural, multiétnico, multidiplomático. Ele tem trabalhado isso, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Os ucranianos precisam avançar na paz. Claro, eles foram os invadidos, mas eles não podem também ficar endurecidos numa posição anti-russa. É claro, os russos menos ainda, porque eles é que fizeram a invasão, mas eles também não podem ser acossados por pressão da OTAN. Então, estas maneiras novas de pensar o mundo de forma plural é muito grande. E aí, claro, entra a mulher, entra o refugiado, entra a causa LGBT, entra as identidades dos povos. É aí que está Francisco. Ele está, eu diria, bem no ponto de mutação. Ele já sabe que nós não podemos mais ser aquela cristandade que valeu até 1900, isso acabou. Nós não sabemos ainda bem como vai ser a igreja do século 22, daqui a pouco vai existir, eu não vou estar vivo, mas se nós não destruirmos o planeta, vai estar aí. Então ele percebe que ele está nessa guinada, e ele diz a igreja precisa seguir este sinal dos tempos. Precisa estar do lado dos povos, estar do lado dos negros, precisa estar do lado da juventude, precisa assumir a causa feminina. Então, claro, algumas pessoas, como você, eu, muita gente, a gente está entusiasmadíssimo por Francisco dizer, opa, essa é a voz que nós esperávamos. Mas tem gente que tem medo dele. Fala, isso é muito perigoso. Pô, ele botou o barco no meio da tempestade. O barco é para isso. Vai deixar barco no porto para quê? O barco não nasceu para viver no porto, nasceu para ir para o mar. Então, Francisco é um homem do desafio, um homem da vanguarda, um homem da navegação. Mas tem gente que quer ficar com a âncora parada. E aí, esse é o debate. Mas é um debate até na nossa cabeça. Todos nós, quanto mais velhos ficamos, mais ficamos com medo de sair. Uhum. Então, aí, nós também vamos ter que rejuvenescer. Mas o Papa Francisco, ele demonstra assim, eu tenho fé, confio e vamos fazer o que precisa, né? Eu tenho a impressão que, com toda essa oposição que ele sofre internamente, ele ouve,
ele não confronta, mas ele faz aquilo que ele considera o correto. Ele Isso não se vai para o chama, embate, né? Mas ele isso se chama discernimento. É uma discernimento e coisa que ele sabedoria. que vem, mas nesse caso é um discernimento espiritual que ele recebeu lá do Inácio de Loyola, ele é um jesuíta, e o Inácio dizia assim: não confronte, mas mantenha a sua firmeza em torno daquilo que é consolação de Deus. Porque se você não fizer aquilo a que você foi chamado a fazer, você vai cair na desolação. Essa ideia que o Francisco e, claro, lá vinda do discernimento ignaciano é muito forte. Deus quer a nossa consolação, mas o diabo, o capeta, o demônio, vem para nos deixar desolados, desanimados, sem esperança. Por isso Francisco volta sempre: não deixe que roubem a tua esperança. Porque senão a sociedade, o mundo, a situação, eu vejo mesmo meus alunos na universidade, tudo desolado, tudo murcho, não faz pergunta, todos meio acabados, cada um por si. Não, Francisco diz: não, vamos criar liame, vamos criar uma amálgama, vamos nos unir, vamos apostar numa utopia nova. Claro, as velhas utopias talvez se acabaram, tudo bem, enterra aquelas lá, mas vamos plantar outras. É um pouco essa a ideia. Professor, é uma delícia conversar com o senhor. Nossa, eu ficaria aqui horas. Mas agora eu vou te pedir para que o senhor faça aquilo que prometeu no começo da nossa conversa. Quero que o senhor faça a oração que está ali no seu livro. Olha, o livro está sempre disponível na Vozes, é Sabedoria Bíblica para Mulheres. Isso, nós E vamos deixar o link aqui na descrição do YouTube e do Spotify. vida e amor me concedeste, e tua solicitude conservou-me o meu alento, o meu sopro. Isso é uma frase do livro de Jó, no capítulo 10, verso 12. Então, sobre este texto, Deus me deu a vida, e o sopro da vida ele está me mantendo. Eu fiz essa pequenina oração aí sobre este sopro de Deus, que a gente precisa ter esse sopro no nosso nariz, na nossa vida. Eu mesmo, em 2020, precisei disso, porque eu tive Covid e precisei ficar com o catéter de oxigênio aqui durante vários dias, para eu ficar vivo. É muito forte isso. Vai a oração. Senhor, Deus do sopro vital, ajude-nos a contemplar este sopro vital, a olhar alguém dormindo e agradecer a vida. E ao dormir, ajuda-nos a dizer graças a Deus. E quando acordarmos, possamos dizer graças a Deus. Amém. Essa Amém. é a oração. Nossa, muito, muito legal mesmo. Professor Fernando Altmaier Júnior, eu acho que eu sempre falei seu nome errado, como Altmaier. Te peço, então, desculpas. Professor, te agradeço imensamente, principalmente o seu tempo, porque eu sei que é precioso, mas agradeço, sobretudo, o seu estudo e a sua forma simples de expor, para que todos nós que não estudamos tanto quanto o senhor, possamos entender. Muito, muito obrigada. Obrigado, Cristina. Você já tem o nome de Cristo, então você já está ungida aí. Então, e o Angeline já imaginou, é só para Deus mesmo. Então, muito obrigado, fique bem, que o sopro de Deus continue nas tuas narinas e nos teus pulmões. E você Amém. continue animando a gente no teu programa, no teu canal. É muito bonito, muito precioso. Agora mesmo, acho que eu estou para assistir Frei Beto. Então, vamos assistindo tudo que vai passando já, quanto? Um ano mais? Não, agora em agosto vão ser já pelo terceiro ano. 3 anos, meu Deus Três do céu. anos, né? Resistência ali, Tempos. firme. É. Parabéns. Então, olha, te agradeço muito, te peço desculpas mais uma vez por sempre ter dito o seu nome errado,
E agradeço a você aqui que está ou nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio e fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor, muito, muito obrigada.